Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Legal, hoje a gente vai falar sobre os filtros elípticos. Última classe de filtro que a gente vai tratar aqui, né? Já falamos do filtro de Butterworth, já falamos do filtro de Chebyshev. Hoje nós vamos falar sobre os filtros elípticos, que também são conhecidos como filtros de Cauer, tá? Que é uma classe que ela é uma junção dos dois tipos de filtro de Chebyshev que a gente estudou no vídeo passado, tá? E que tem uma característica bem interessante, né? Que pode ser útil aí em vários projetos, tá? Então vamos lá, vamos ver basicamente o que a gente está tratando aqui. Bom, o filtro elíptico, ele é a junção do filtro tipo 1 de Chebyshev e do tipo 2. Ou seja, então ele é um filtro que ele admite ripple nas duas faixas, tanto na faixa de passagem quanto na faixa de rejeição. Tá? Por causa dessa característica, o filtro elíptico ele é um filtro que ele permite que você faça a região de transição bastante estreita com ordens bastante baixas, tá? Então, o filtro elíptico comparado com o filtro de Chebyshev, ele é um filtro que consegue fazer a mesma coisa com uma ordem ainda menor, tá? Entretanto, o filtro elíptico, ele faz isso por meio desse ripple nas duas faixas, e isso faz com que o filtro tenha uma característica de fase que não é muito adequada para muitos contextos, tá? Exatamente por ter essa oscilação no módulo do filtro, tanto na passagem quanto na rejeição, tá? Então, o filtro elíptico a gente usa quando a gente precisa realmente assim de um filtro. A gente precisa de um filtro que a região de transição é tão estreita que para alcançar aquilo eu precisaria de um filtro de ordem muito alta, se fosse um filtro de Chebyshev ou pior, de Butterworth no caso, tá? Os polos do filtro elíptico eles são também espalhados do plano S por meio de uma função elíptica. Na verdade, o filtro elíptico, a função matemática do filtro elíptico, você pode ver como o inverso da raiz quadrada da função do Chebyshev. Tá? Então, é como se você pegasse a função matemática que gera os polos do Chebyshev, tomasse a raiz disso e colocasse no denominador. Tá? Então, isso vai gerar polos e zeros, tá? Que são esses polos e zeros do filtro elíptico. Então, os polos do filtro elíptico eles se espalham em torno do plano S numa forma elíptica, em torno ali da origem, e aparecem zeros do eixo complexo, tá? No J ômega do seu plano S, tá? Então, aqui eu tenho funções elípticas para n igual a 3 e para n igual a 4, tá? Então, você vai ver que para o n igual a 4 é bem mais sharp, bem mais intenso o corte, né? E interessante aqui que você vai ver a oscilação ocorrendo tanto na parte de passagem quanto na parte de rejeição, tá? Então, isso é uma característica interessante desse filtro. Aqui estão os polos, né, desse filtro de ordem 4. Então, tem 4 polos no semiplano direito, 4 polos no semiplano esquerdo. E eu tenho 4 zeros, ou melhor, 8 zeros em cima do plano complexo conjugado. Né? Então, o meu filtro, na construção dele, ele vai ter 4 polos e 4 zeros. 4 zeros em cima do eixo imaginário, 4 polos espalhados em torno do semiplano direito por meio de uma função elíptica. Tá? Bom, como que a gente faz o projeto do filtro elíptico, tanto no Octave quanto no Python, tá? No Octave a gente vai usar a função elip, E-L-L-I-P, tá? E aqui no elíptico, o que eu preciso estabelecer? Além da ordem do filtro, eu tenho que falar qual que é o ripple máximo que eu aceito na faixa de passagem e qual que é o ripple máximo que eu aceito na faixa de rejeição. Então, eu tenho que especificar os dois valores de ripple, tá? E aqui o ômega P, que seria as frequências, ou a frequência de corte, se for um filtro passa baixa ou filtro passa alta, ou um vetor com ômega P do filtro passa faixa ou do rejeita faixa. Também posso escolher o tipo de filtro, passa baixa, passa alta, rejeita faixa e passa faixa, tá? E aí eu tenho aqui, ele vai me entregar o numerador e o denominador da função de transferência desse filtro elíptico, tá? Já para o Python, eu vou usar também a biblioteca scipy.signal, né? Ele vai também ter essa função elip, então tem o mesmo nome. A sintaxe é parecida, então eu tenho aqui a ordem do filtro, o ripple máximo na região de passagem, o ripple máximo na região de rejeição, o ômega n, a frequência de corte do filtro, o tipo de filtro, se o filtro é analógico ou digital, o tipo de saída que eu quero para o filtro, nesse caso aqui quando eu coloco BA, o B é o numerador, o A é o denominador da função de transferência desse filtro. Então, essas são as duas ferramentas que a gente usa. As principais, existem várias outras ferramentas para fazer projeto de filtro, né? Mas essas aqui eu elenquei por serem duas ferramentas gratuitas e de fácil acesso e muito utilizadas, no caso do Python, Octave, tá? Muito utilizado aí na prática de engenharia.
Bom, agora a gente está no momento para a gente fazer a comparação dessas três classes de filtro. Já estudou o filtro de Butterworth, Chebyshev e elíptico. Obviamente, aqui a gente não entrou na matemática dos filtros, como que a gente pega e faz a conta dos filtros. E isso tem uma razão técnica. O projeto desses filtros, a matemática desses filtros, é uma matemática um pouco intrincada, não é difícil, mas ela tem um pouco ali, um pouco intrincada, precisa ter um pouco de atenção, tá? Tem um passo a passo, uma receita de bolo que a gente usa para fazer o projeto do Butterworth, Chebyshev elíptico, tá? E hoje, com o advento das formas de fazer esse projeto por meio desses pacotes matemáticos que estão disponíveis, fazer o projeto é muito simples. Então, a gente não precisa necessariamente aprender a fazer a conta, a menos que você vá fazer estudos de filtro mesmo, de equações de filtro. Aí, obviamente, isso está disponível no material, tem livros que falam sobre isso, mas a gente não vai tratar aqui exatamente para deixar para deixar o vídeo um pouco mais compacto e informativo para você, tá? Então aqui a gente já estudou o Butterworth, Chebyshev e elíptico, e agora a gente vai ver as características desses filtros comparados um com o outro. Ripple. Ripples são oscilações que podem ocorrer no módulo do filtro, ou seja, na função de transferência do filtro, se existe alguma região em que ele oscila, seja na região de passagem, seja na região de rejeição. Butterworth não tem. A principal característica do filtro Butterworth é que ele não tem ripple, ele não oscila, ele é monotônico. Então, desde a frequência mais baixa até a frequência mais alta, o módulo do filtro apenas cai. Isso faz com que você consiga fazer com que o filtro tenha na região de passagem uma característica muito plana. Ou seja, ele está cortando as frequências, ele está diminuindo a amplitude das frequências de uma forma monotônica e previsível. Tanto em módulo como em fase. Então, como o filtro ele é mais monotônico, ele não tem uma fase que oscila demais. Então, não há ripple no filtro de Butterworth, tá? Já no Chebyshev, você vai escolher se você aceita o ripple na faixa de passagem ou na faixa de rejeição. Se você aceitar na faixa de passagem, você está construindo um filtro de Chebyshev tipo 1. Se você aceitar na faixa de rejeição, você está construindo um filtro de Chebyshev de tipo 2. Então, se você faz o ripple na faixa de passagem, na faixa de rejeição não há ripple. Se você aceita esse ripple na faixa de rejeição, na faixa de passagem você não terá. Tá? É mais ou menos isso que está em jogo aqui. E no elíptico, esse ripple acontece nas duas faixas, tanto de passagem quanto de rejeição. Espectro. Como a gente disse, o filtro de Butterworth ele é bastante suave. Então, ele é bem monotônico, a fase não muda muito, ela não tem altos e baixos, ela varia sempre de uma forma monotônica, assim como a amplitude. Então, tanto no módulo quanto na fase, o filtro de Butterworth é bastante comportado, tá? Já o de Chebyshev, ele tem um comportamento indesejável na faixa onde houver o ripple. Para que você tenha esse ripple, isso vai fazer com que a fase do filtro naquela região comece a ter uma variação de valores positivos para valores negativos, né? E isso pode ser indesejável para muitos projetos, tá? Já o elíptico, ele tem esse tipo de comportamento nas duas faixas, tanto na de passagem quanto na de rejeição. Então, tanto na passagem quanto na rejeição, a fase do seu filtro vai ficar oscilando muito, tá? Exatamente para permitir com que você tenha a oscilação, para que você tenha o ripple dentro da faixa de passagem e da faixa de rejeição, tá? Ordem do filtro. Essa ordem do filtro a gente está falando, evidentemente, para as mesmas especificações de transição. Ou seja, uma vez que você estabeleceu qual que é o seu Amax, qual que é o seu Amínimo, qual que é o FP e qual que é o FS do seu filtro, ou seja, frequência de corte e frequência de rejeição, a gente está falando isso para essas mesmas condições. Para as mesmas condições, para um mesmo gabarito de filtro, o filtro de Butterworth é aquele que precisa de maior ordem para atender aquele gabarito. Tá? Então é aquele que, exatamente pelo seu aspecto monotônico, ele vai exigir que você use um filtro de ordem mais alta para atender o gabarito. Já os filtros de Chebyshev, você consegue atender o mesmo gabarito com uma ordem menor do que o Butterworth. Então, entre os três, o filtro de Chebyshev é aquele que você vai construir um filtro com uma ordem intermediária para um mesmo gabarito de filtro, sendo o Butterworth o maior deles e sendo o elíptico o menor deles. Então, o filtro elíptico, para um mesmo gabarito de filtro, ele vai ser aquele filtro que entrega para você um filtro de ordem menor entre os três, para cumprir o mesmo gabarito. Bom, agora aqui a gente tem vários aspectos para comparar, como que vai ser o projeto do nosso filtro, né? Se você deseja um projeto de um filtro que ele seja mais comportado, mais suave, tanto em módulo quanto em fase, que você quer que, por exemplo, na sua faixa de passagem, o seu módulo seja bem planinho ou
decaindo dentro da sua faixa de passagem por meio de uma função monotônica, a sua escolha é um filtro de Butterworth. Mas você vai ter que aceitar que o seu filtro vai ter que ser de ordem maior. Isso é uma coisa, é um jogo. Tá? Uma vez que você aceita que o seu filtro ele seja mais comportado do ponto de vista de módulo e de fase, você vai ter que aceitar que o seu filtro seja de ordem maior. Tá? O filtro de Chebyshev, nesse aspecto, ele é um filtro que ele é um meio compromisso entre o Butterworth e o elíptico. Ele te entrega um filtro com ordem menor. Entretanto, aonde houver o ripple, o seu filtro vai ter um aspecto de fase que não vai ser tão legal assim. Ele vai oscilar dentro daquela região. O filtro tipo 1 ele vai ter uma oscilação na região de passagem, o que pode não ser conveniente para muito projeto. Entretanto, na região de rejeição, ele só cai. Então, uma vez que ele chegou na região de rejeição, ele não oscila mais, ele só cai. Então, se o seu foco é rejeitar as frequências da região de rejeição de uma forma intensa e monotônica, ou seja, cada vez que aumentar a frequência eu rejeito mais, o filtro de Chebyshev que você vai ter que escolher é o tipo 1. Se você deseja um filtro que dentro da região de passagem ele seja mais plano e quer usar o filtro de Chebyshev, você vai ter que usar o filtro de Chebyshev tipo 2. Entretanto, o filtro de Chebyshev tipo 2 ele vai oscilar na região de rejeição. Ou seja, vai haver uma faixa de frequência em que ele vai ficar oscilando antes de ter a rejeição ou antes de cair monotonicamente. Ou seja, ele já não vai ter mais aquele aspecto de quanto mais longe da frequência ômega-S, maior a intensidade da rejeição. Ele vai oscilar um pouco dentro daquela faixa, ele não vai ultrapassar o seu A mínimo, mas ele vai oscilar a amplitude um pouco naquela faixa para depois cair de vez. Então, a escolha do tipo 1 e tipo 2 ela é bem balizada por isso. O que você quer que aconteça na região de rejeição e o que você quer que aconteça dentro da região de passagem. Tá? Entretanto, se você admite isso, uma das oscilações, ou na passagem ou na rejeição, você consegue filtros de ordem menor que o de Butterworth. Tá? Já o filtro elíptico, ele é um filtro que, assim, tanto na região de passagem quanto na região de rejeição, ele tem essa característica de oscilação, de ripple. Tá? A principal vantagem dele é que ele é um filtro de ordem muito pequena. Então, se você tem um projeto de filtro cujo gabarito ele tem um requisito muito apertado de região de transição, ou seja, diferença entre a frequência de rejeição, ômega-S, e a frequência de passagem, ômega-P, e se você tem uma restrição muito grande dessa região, você vai precisar usar um filtro de ordem muito grande se for um de Butterworth ou de Chebyshev. Então, o filtro elíptico cai nesse caso, em que você precisa de um filtro que ele tenha uma faixa de transição muito, muito, muito estreita. Entretanto, esse filtro ele vai ter oscilação, ele vai ter ripple tanto na faixa de passagem quanto na faixa de rejeição. Ou seja, nas duas faixas ele vai ter aquele comportamento que pode não ser adequado para algumas aplicações. Então, esse é basicamente o cenário de comparação entre esses filtros. Qual o filtro que você vai escolher vai depender do seu projeto, daquilo que você precisa, daquilo que você quer fazer, daquilo que você exige que o seu filtro faça, tá? Mas é importante que você saiba essas várias características aqui exatamente para você poder escolher entre os casos, tá? De novo, Butterworth, ordem maior, comportamento legal. Elíptico, ordem mínima, comportamento na frequência, módulo e fase um pouco comportado. Chebyshev, o meio termo entre os dois. Bom, com isso aí a gente encerra esses 4 vídeos que a gente está falando aqui para vocês sobre filtros, tá? Recomendo que você veja de novo os outros vídeos, se tiver alguma dúvida, tá? Do Butterworth, do Chebyshev, tá? E em caso de dúvida, deixa aí nos comentários, a gente vai tentar responder para vocês aí da melhor forma possível. E ficamos por aqui, nos encontramos numa próxima, ok? Muito obrigado, valeu, até mais. Tchau, tchau.